vamos construir pra ligar seu coração ao meu com o amor que existe em nós. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então, Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e disse: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, vai à casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la. Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, contei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem no lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe dava. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado seu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu ao encontro e abraçou e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai o anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai. Vamos
fazer um banquete, porque este meu filho estava perdido e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos empregados, os criados, e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deu um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, bates para ele no novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Irmãos e irmãs, palavra da salvação. Pode sentar-se. Gostaria primeiro de deixar um recado para vocês e para também todas as pessoas que estão nos acompanhando pela live, que moram aqui em São Paulo. Nesses dias se apresentou lá na Casa dos Pobres uma moça que é psicopedagoga e que se dispôs a oferecer o seu serviço para ajudar crianças que têm dificuldade de aprendizagem. Por isso eu gostaria de deixar esse recado. Se por acaso vocês conhecem crianças ou alguém que está me ouvindo pela live aqui de São Paulo, que tem esse problema, criança que tem dificuldade de aprender, especialmente por causa da pandemia também, né? Muitas crianças não foram, aliás, nenhuma criança na escola, ficaram agora com muita dificuldade. Se por acaso alguém quer aproveitar desse serviço e tem esse problema de aprendizagem das crianças, então você deve procurar a Casa dos Pobres na parte da manhã, das 18 às 10 horas da manhã, e dar o nome. Simplesmente agora dar o nome e contato para essa psicopedagoga depois poder organizar o serviço e ajudar essas crianças. Tudo bem? Então, se vocês sabem, conhecem, né, de alguém que tem desse problema, né, é um trabalho voluntário, mas você não paga nada, né? E pode procurar então a Casa dos Pobres. Muito bem. Mas antes de nós entrarmos no tema da Palavra de Deus hoje, eu gostaria de aproveitar o segundo domingo do mês de setembro, que é o mês da Bíblia, para dizer algumas palavras sobre a Bíblia. O pessoal da live, me desculpe um pouco, eu vou repetir aquilo que eu falei domingo passado, mas aqui estamos em comunidades diferentes. Então eu acho muito importante aproveitar esse mês da Bíblia para dizer algumas palavras sobre a Bíblia. Primeiro, para que os católicos sintam que a Bíblia é nossa também. Não é só dos evangélicos, né? Assim, se você vê uma pessoa
passando na rua com a Bíblia debaixo do braço, você vai dizer quem é quem? Evangélico, né? Porque tem a Bíblia. Mas quer dizer, a Bíblia é nossa também, viu, pessoal? É nossa também. Então, primeira coisa, queria falar com vocês. Vocês sabem o que significa a palavra Bíblia? Bíblia. A palavra Bíblia. Você sabe, não? O nome Bíblia vem da língua grega. Por exemplo, você vai na Grécia. Você pergunta, como é que se diz livro na língua grega? O fulano vai dizer, livro na língua grega é biblion. Biblion, o livro. Mas quero dizer os livros, plural. Então fala, biblion é o livro. Bíblia é os livros. Daí que vem a palavra biblioteca. Biblioteca o que é? É o lugar onde tem muitos livros. É ou não é? Biblioteca é o lugar que tem muitos livros. Que vem exatamente da mesma raiz, biblion. Biblion, biblioteca. Bíblia significa muitos livros. Os livros. Não tem um livro só aqui? Quantos livros tem a Bíblia? São muitos livros juntados num livro só. Você sabe quantos livros tem a Bíblia? Mais ou menos. Tem 73 livros, olha aí. É uma pequena biblioteca. Tem 73 livros. Por isso que é chamada Bíblia. São muitos livros. E a Bíblia se divide em duas grandes partes. Duas grandes partes se divide a Bíblia. Quem sabe? A Bíblia se divide em duas grandes partes. Antigo, se chama Antigo Testamento e Novo Testamento. Vamos repetir aí, né? Quais são as duas partes com que se divide a Bíblia? Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento tem 46 livros. A primeira parte da Bíblia, Antigo Testamento, são 46 livros. Esses 46 livros, que nós chamamos do Antigo Testamento, foram escritos antes que Jesus viesse aqui. Antes que Jesus viesse, foram escritos 46 livros. E o Novo Testamento tem 27 livros. 27 livros. Que foram escritos depois da vinda de Jesus. Então, o total, 27 mais 46, são 73 livros. Por isso, no certo sentido, tem razão também a senhora por causa de um probleminha aí. Né? 73 livros tem aqui. Agora vamos ver se você consegue raciocinar. Quando Jesus veio aqui, tinha a Bíblia? Pensa bem. Depois disso que eu falei. Eu não falei que 46 livros do Antigo Testamento foram escritos antes de Jesus. Por isso que quando Jesus veio aqui, tinha a Bíblia, sim, senhor. Tinha a Bíblia só do Antigo Testamento. Tinha só 46 livros. Não sei se vocês estão lembrados, aquele dia que Jesus foi na sinagoga, e o coordenador lá da sinagoga, ele perguntou, alguém de vocês gostaria de ler a Bíblia? Jesus se levantou o braço e levantou, não, eu quero. Foi lá na frente e leu um dos 46 livros do Antigo Testamento, o livro do profeta Isaías. Fez a leitura da Bíblia. Agora,
os 27 do Novo Testamento não existia quando Jesus veio. Foi escrito depois, contando a história e o ensinamento de Jesus. Deu para entender? Essa é a Bíblia, é nossa também. Outra coisinha aí. Qual é a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia evangélica? Tem nenhuma? Então, olha, a única diferença é a seguinte, são iguais. A única diferença é que a Bíblia evangélica tem 7 livros a menos. Tem 7 livros a menos. Eu não vou dizer agora aqui, né, porque não estou fazendo curso bíblico aqui, né, mas só dizendo algumas... tem 7 livros a menos, mas se você tem a Bíblia evangélica, é boa, é como a nossa. Só que falta 7 livros. E por quê? É uma outra história, né? Tá bom? Outra coisa, a última coisa que eu vou perguntar para você, que é fundamental. Nós dizemos que a Bíblia contém a palavra de Deus. Seria que nem uma carta que Deus enviou para nós, né, no decorrer de toda a história. Mas se, por exemplo, a Dona Maria me manda uma carta, é a Dona Maria que escreveu a carta, me mandou a carta. Eu estou dizendo para vocês que a Bíblia é que nem uma carta que Deus mandou para toda a humanidade, desde o início da humanidade. Mas será que foi Deus que escreveu isso? Foi Deus que escreveu a Bíblia? Sim ou não? Deus que acha que sim, diz que não. Aqui que está o problema. Não foi Deus que pegou a caneta, e escreveu. Foram muitas pessoas. Foram muitas pessoas que escreveram. E você mesmo pode fazer a experiência. Você mesmo pode fazer essa experiência daquilo que aconteceu com a Bíblia. Você chama uma pessoa, você diga, olha, eu preciso escrever uma carta, não sei escrever direito, mas olha, você escreve para mim, né, para essa pessoa, e você diga isso. Você depois vai ler aquilo que ela escreveu, você vai ver que ele escreveu muita coisa que você não tinha falado. É normal isso, né? Assim aconteceu com a Bíblia. Essas pessoas que escreveram aqui, que escreveram a Bíblia, escreveram muitas coisas na sua cabeça, do seu jeito. Então a grande dificuldade da Bíblia é o seguinte, quando eu leio a Bíblia, saber entender aquilo que é de Deus e aquilo que é do fulano que escreveu. Esse que é o problema na leitura da Bíblia. Não é porque, olha, prestem bem atenção todos vocês, não é porque está escrito na Bíblia que é automaticamente a palavra de Deus. Então tem um fulano que vai na casa do católico e aí abre a Bíblia e diz para o católico, olha, aqui está escrito, só para dar um exemplo, que Deus proíbe usar imagens. Está escrito, olha aqui. Seja na Bíblia católica que na Bíblia evangélica. Está escrito. É palavra de Deus. Vocês católicos estão errados. Calma. Nem tudo que está escrito na Bíblia é palavra de Deus. Será que é palavra de Deus mesmo? Isso aí? Ou é outra coisa? Está entendendo? Esse que é o problema. Agora, tem umas coisas que são fáceis de entender, especialmente no Novo Testamento. Quando, por exemplo, Jesus diz assim, olha, o meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros como eu os amei. Isso é claro, né, gente? Que é de Deus. Deus que está falando. Mas veja outra coisa que aqui entramos no Evangelho que acabamos de ler hoje.
na palavra que nós acabamos de ler hoje. A Bíblia tem o grande objetivo de nos falar de Deus. Porque ninguém viu a Deus. Alguém de você viu Deus? Quem de você viu? Ninguém viu, né? Ninguém viu Deus. Então, a Bíblia quer nos falar de Deus. Como é Deus? E o problema é o seguinte, você vai ler a Bíblia e você vai perceber que a Bíblia traz muitas imagens de Deus, muitas imagens diferentes de Deus. De um lado diz que é Deus desse jeito, de outro lado diz que é Deus do outro jeito. Mas afinal, qual é o jeito dele? Como é a imagem verdadeira de Deus? Veja, por exemplo, aquilo que acabamos de ler hoje. Na primeira leitura, que é tirada do livro do Êxodo, que é um dos livros do Antigo Testamento, fala de uma conversa de Moisés com Deus. Moisés está falando com Deus. E Deus diz assim, estou lendo no folheto, mas é tirada da Bíblia, né? O Senhor disse ainda a Moisés, vejo que este é um povo de cabeça dura. Deixa que minha cólera se inflame contra eles e que eu os extermine. Deus fala assim para Moisés, olha, esse povo lá tem cabeça dura, eu vou acabar com todos eles. Nossa! Você lê outro episódio na Bíblia, que é o seguinte, que o povo de Israel tinha aquela que era chamada Arca da Aliança, que guardava os tábuas da lei, a coisa mais sagrada no mundo. Ninguém podia mexer, tocar nessa Arca da Aliança, somente os sacerdotes. Ninguém podia mexer. O que aconteceu? Que a Arca da Aliança, está escrito, estava caindo. E uma pessoa que estava lá, vendo que estava caindo, foi lá para segurar ela. Aí diz que ela caiu fulminada, morta, porque não podia fazer isso. Não, fulano foi lá para evitar que caísse. E Deus matou o fulano. Já imaginou? Aí nós encontramos até no Novo Testamento. Tem um tal de Simão, que ficou falando com São Pedro, a respeito, eu não vou contar todo o episódio, que é muito longo. Em suma, esse Simão ficou contando uma série de coisas que era mentira. Ele mentiu a Pedro. Aí diz que os outros apóstolos, logo que ele terminou de falar, ele caiu fulminado e morto, porque ele tinha mentido a São Pedro. Meu Deus, eu estou com medo de Deus. Faço alguma coisa errada, é capaz que ele me solte um raio do céu. Alguém de você tem medo de Deus? Olha aí, Ninguém tem medo de Deus aqui? Ou do jeito que ele está falando? É a Bíblia que fala. Agora olha, eu estou falando tudo isso para vocês não se espantarem quando vocês fazem alguma leitura da Bíblia e aparecem coisas piores ainda do que estou falando agora. Quando você se encontra nessa leitura, você sempre preste atenção naquilo que eu vou falar agora. A última palavra é a palavra de Jesus. Viu, gente? Tanto que Jesus é chamado verbo. Ele é a palavra de Deus. Ele é a palavra. Veja o que Jesus fala de Deus. Veja o que Jesus fala de Deus. Acabamos de ouvir 3 pequenas histórias, parábolas que Jesus contou hoje no Evangelho. Primeiro, da ovelha que se perdeu e o pastor deixou todas as 99 para ir atrás daquela que se perdeu. Jesus fala isso para dizer quem é Deus. Deus é esse. É esse, não é esse aquele que manda raios, que manda
morrer. Não, aquela se perdeu. Ele vai atrás para procurar aquela que se perdeu. Depois conta aquela história da moeda, perdeu a moeda, pamá, coisa tal, e finalmente encontra a moeda perdida e faz uma festa, para dizer que Deus faz uma festa quando encontra o seu filho perdido. E depois esta parábola fantástica do filho pródigo que todo mundo sabe. Né? Conta o pai, o filho mais novo, e o filho mais novo, quando bota na cabeça... Você sabe, né, que mãe e pai, quando o filho bota ou a filha bota uma coisa na cabeça, ninguém lhe tira, né? Então esse menino falou para o seu pai, falou assim, olha pai, eu estou cansado de ficar aqui em casa, me dá a minha parte, a minha herança, porque eu quero fazer a minha vida na cidade grande. E o pai tentou, né, de convencer o meu filho, não sei o que, tal, mas não teve jeito. Ele deu toda a parte dele e o menino foi embora. Ele foi embora. Aí o dinheiro acabou. Quando estava numa pior, eu estou resumindo, né? Estava numa pior, ele pensou no pai. Falou, olha, eu vou voltar para lá. Vou voltar para lá. Eu vou falar para o meu pai, o pai, não mereço mais ser considerado seu filho, mas pelo menos você me aceite como seu empregado. Então ele voltou para casa. Aquele pai que é mãe também, que tem o coração de pai e de mãe, quando ele viu de longe Neuma que estava chegando, falou, aquele meu filho que está chegando, aquele meu filho que está chegando. Chegou o filho, chegou perto dele, se jogou nos pés do pai e da mãe, ele, pai e mãe, se jogou e disse, pai, eu não mereço ser considerado mais seus filhos, mas pelo menos me aceite como seu empregado. E o pai pegou aquele menino no colo e falou assim, mas meu filho, eu vou fazer uma festa porque você voltou para casa. Ele não disse, sem vergonha, agora que está na pior, eu sei que, me conta o que você fez, o que você... Que nada. Ele pegou seu filho e mandou fazer uma festa. E Jesus diz, Deus é esse aí. Deus é esse. Não tenha medo, não. Por quanta coisa errada que a gente faz, Ele estará sempre para te abraçar. Para te abraçar e fazer festa. Os uns somos nós, como aquele filho mais velho, quando ficou sabendo que o filho tinha voltado, ele perguntou, o que é a música que está aí? Ah, seu pai que fez uma festa para o seu irmão que voltou para casa? Aquele sem vergonha, meu pai faz uma festa para ele, ele não quis participar da festa. Somos nós isso aí. Que a gente se queixa porque Deus é bom. Nossa, Deus agora vai mandar para o céu esse cara sem vergonha, eu que vivi sempre bem, sempre fui na igreja, fui lá, agora o fulano aí, sem vergonha, que não presta, ele vai no céu também, que nem eu, isso não é justo. Não é assim que a gente pensa? E Jesus diz assim, tem outra parte, fala assim, você se queixa porque Deus é bom? Jesus diz que é desse jeito, diferente daquilo que você pode encontrar na própria Bíblia. Na própria Bíblia. Por isso eu digo, viu, a última palavra na leitura da Bíblia é a palavra de Jesus. Estão cansados, né? Já falei demais, foi? Então vamos terminar aí.